Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre o Ademar Lemos, um novo diretor de futebol que está chegando. Mas a gente não espera nada dele. De termos de currículo, ele não tem algo que dá esperança, mas por um outro lado pode nos surpreender muito bem. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Bom almoço para todo mundo. O Vascaíno vai almoçar com mais de preocupação, né? Está chegando um executivo novo e ao mesmo tempo ansioso, porque quinta-feira a bola rola e como rola às 9h30 da noite no Morumbi, São Paulo, e Vasco é 12ª e última rodada do Campeonato Brasileiro antes da parada da Copa do Mundo dos Clubes, quando a gente vê nossos 3 rivais regionais indo disputar a Copa do Mundo. O Vasco vai ficar passando um mês só treinando. É o único carioca que não vai disputar a Copa do Mundo de Clubes. E chegou aí o executivo Ademar Lopes, que o currículo dele, ele começou a carreira como olheiro de vários clubes do Porto, de vários clubes de Portugal, também, né, outros clubes da Europa. Mas os últimos trabalhos dele têm sido como executivo, foi executivo do Boa Vista, inclusive, eu falei ontem no Boa Noite, trabalhou com o Paulinho e o Léo Jardim lá, e trabalhou com o Léo Jardim no Lille da França também, mas o último trabalho dele tinha sido no Bordeaux da França, que caiu para a Série C do Campeonato Francês. Bom, currículo, a gente não vê grandes títulos, Premier, Campeonato Francês, Copa da França, Campeonato Português, só vê trabalhos de reconstrução. Talvez seja isso que pesou a favor do Ademar Lopes. Em compensação, ele já foi um olheiro, né? Então, ele tem como característica pegar jogadores de formação e fazer que esses clubes lucrem no futuro. Então, não surpreenda se vier um olheirão da vida, se vier um Safoda da vida. E quando a C7 trouxe esses argentinos citados, foi com essa intenção de pegar eles verdes, amadurecer no Vasco e revender no futuro. Um preço dobro, triplo, que comprou no seu ex-clube. Isso a gente pode esperar no Ademar Lemos. Mas de títulos, a gente vê que a gente ansia de ver o Vasco esquecendo de luta de rebaixamento, brigando pelos títulos. Foi isso que fez milhares de torcedores amar o Gigante da Colina. E há mais de 20 anos a gente não vê o Vasco ser campeão. Pelo currículo dele, não se espera disso. Mas eu falo para vocês que não espera nada de ninguém, até porque você pode ter uma sorte. Se for triste, você não vai se decepcionar. Se acabar surpreendendo, mas você vai ter uma grata surpresa. Alguém sem noção me ligando. E se você for parar para pensar, ele nunca pegou clubes que ele pudesse fazer investimento como o Vasco não pode. Mas vamos ver se o primeiro grande teste dele
será justamente nessa janela que uma janela grande, entre aspas, que vai abrir durante a Copa do Mundo, vai até 2 de setembro. Se ele vai achar bons nomes dentro do que o técnico Fernando Diniz precisa, vai pedir para ele, e dentro do orçamento do Vasco. Um chamado bom, bonito, barato. Já que o Vasco dispensou um craque, uma torcida reclamando do salário que o Francisco recebia, sendo que o Soro agora fechou com o Fluminense, também ganhou 1,5 milhão. Já tem torcedor que ainda não percebeu que o mercado do futebol hoje está inflacionado, muito acima da realidade. E na semana passada, minha mãe pegou eu falando com um cara sobre futebol e ela se surpreendeu quando soube que o Neymar ganha 21 milhões mensais do Santos. Então vamos ver se o trabalho dele de barganhar, né, negociações, e trazer bons valores para o Vasco. Bom, o que se espera no mínimo dele. Agora, se ele acabar montando um time competitivo, ganhar um time da Liga, pode nos dar uma grata surpresa. Em 2011, eu fico imaginando as redes sociais, já existia Orkut, o falecido Orkut em 2011, mas não existia Facebook, Instagram, muito menos YouTube, se eu não me engano. Se eu existisse em 2011, se não teria reclamação quando o Vasco fechou com o Ricardo Gomes, porque até então, em termos de futebol brasileiro, o Ricardo Gomes não tinha título. Ele tinha, se não me engano, no Paris Saint-Germain, ele começou como treinador. Na França, o Paris Saint-Germain praticamente joga sozinho. Somente esse ano que eles ganharam seu primeiro torneio intercontinental, que ganharam a Champions, com o Luiz Henrique. Mas em termos do futebol brasileiro, eu posso que teria gente reclamando. Contrataram o cara que, como jogador, ele era ligado ao Fluminense, que foi campeão brasileiro pelo Fluminense, em cima do Vasco em 84. Contrataram um cara, ele só foi para a Copa de 94, que ele se lesionou durante a preparação, teve que ser cortado. Mas teria torcedor reclamando do Ricardo Gomes. E foi o último treinador a nos dar um título nacional, que foi a Copa do Brasil. Só não deu o brasileiro também por erro da arbitragem. Então, aquela coisa, se ele vier bem, trazer bons nomes, vai nos surpreender. Muito bem, mas se for mal, vai ser mais no mesmo, que hoje a gente está cansado de decepcionar. O engraçado é que todo mundo nas nossas relações vai nos decepcionar. Cabe a gente escolher se vale a pena. E no caso do Vasco, só tem sido decepções, e todos que não vale a pena, que são os políticos do Vasco. E tem gente que ainda acredita em políticos do Vasco. Então, esperamos o melhor, mas a gente está se preparado para o pior. Então, de qualquer forma, uma boa-vinda para o Ademar Lopes, que ele tenha liberdade. Se ele for um burocrata, como foi o Marcelo Santana, que o Marcelo Santana caiu atirando, falando que não tinha liberdade para contratar,
O Zé Colmeia, na rede social dele, ele chamou o Ademar Lopes de bucha importada. É aqui o Edmundo falando no canal dele que o Marcelo Santana nada mais foi que um escudo para não demitir o Felipe. E que o Zé Colmeia acha que esse português vem com essa mesma fidelidade. Se isso acontecer, olha, esse escudo do Felipe, eu acho que não vai adiantar muita coisa não. A torcida está cheia de saco do amarra no Felipe. Mas o que vocês acham? Comentem, opinem. Aqui a galera tem moral, aqui todos eles. Até o boa noite, o resumo na terça-feira do Vasco. É o penúltimo treino, amanhã tem o último e em seguida de viagem para São Paulo, quando o Vasco vai enfrentar o Tricolor Paulista. Até mais.